Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma quinta-feira de feriado, início de um novo mês, para continuarmos as nossas leituras e reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje, como não poderia ser diferente, nós ainda permanecemos no capítulo 25, mas nós faremos as leituras e considerações sobre os versos 6 a 10. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo as reflexões nessa importante consideração que o Senhor nos deixa nessa noite, que é sobre humildade e sobre sabedoria, em alguns aspectos, inclusive práticos de comportamento. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não estiver com ela, não tem problema, acompanha conosco a nossa leitura, a nossa reflexão dessa noite. Livro de Provérbios, capítulo 25, versos 6 a 10. E o verso 6, ele diz exatamente assim: não te glories na presença do rei, e nem te ponhas no lugar dos grandes. Justamente para que, de forma extremamente prática, né, esse verso para o Senhor nos ensinando, né, para que a gente assim não se exalte nem se glorifique a si mesmo diante de um rei. E é um ensinamento extremamente prático, porque não se trata apenas só de um rei, ou de um gestor, ou de um diretor, ou de um líder, mas na presença de quaisquer autoridade, né? Que nós não nos exaltemos e nem glorifiquemos a nós mesmos diante das autoridades. Porque, por exemplo, no caso do rei, ele normalmente tem um caráter de gostar de estar em evidência sozinho, né? Principalmente no seu círculo, e eles ficam irritados e impacientes quando os outros afetam eles dessa forma, né? Afetam a eminência deles e brilham mais com eles. Então, não assumamos, é a reflexão, uma das reflexões que a gente pode ter nessa noite, não assumamos nós mesmos, por nós mesmos, uma posição ao qual nós não temos direito, não nos foi dada, né? Tenhamos humildade no sentido de educação, de compreensão, né, no nosso comportamento, de entendimento, qual é a posição que nós adotamos e respeito àqueles que têm autoridade acima de nós. É sobre observar o contexto e ainda que nós nos sintamos, né, superiores ou maiores, porque é da natureza humana esse sentimento, ajamos de acordo com a situação onde nós nos encontramos e nos comportemos dessa forma adequada. O verso 7 ele complementa ainda, né? Porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos já viram. Lucas, no capítulo 14, versos 8 a 10, ele vem falar: quando por alguém forem convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, né? E vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima, e então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Novamente, né? Não nos coloquemos indevidamente no lugar de destaque ao qual não nos foi designado, né? A Bíblia aconselha ainda que nós hajamos com humildade, com simplicidade, nos coloquemos, como disse, né, no livro de Lucas ali, coloquemos lá no final, no lugar mais simples. Não é fingir uma modéstia, caso nós sejamos as pessoas em lugar de autoridade ou de importância. Mas caso nós não sejamos, compreendamos que não é demérito nós agirmos de acordo e permanecermos nos lugares que nos é devido, né? Quando realmente nós gostaríamos muitas vezes de participar de coisas além daquilo que nós participamos, mas justamente, né, para que não sobreponha, não sobressaia a nossa arrogância, o nosso ego de querer estar aonde nós não deveríamos e assim nós sejamos envergonhados. A Bíblia vem para alertar em relação a isso e você pode pensar aí na sua casa, nossa, mas isso é muito difícil e muito prático. Por exemplo, se nós participássemos por algum motivo de um jantar, de um banquete do Estado, né? Com vários líderes e autoridades, a cada um é designado um lugar justamente para que não haja, por exemplo, nenhum tipo de confusão ao se sentar, nenhum deles seja desmerecido, porque as autoridades têm isso em sua característica, né? E também para que não haja nenhum tipo de saia justa, como essa,
de alguém que não deveria estar no lugar que não lhe foi designado. É a mesma coisa nas nossas vidas, que nós não assumamos posições, adotemos o nosso lugar de compreensão e simplicidade e, caso necessário, caso for importante, sejamos nós chamados para sair desse derradeiro lugar e ser chamados à honra de sentar com aqueles que estão em posição de autoridade, né? O verso 8, ele fala ainda: não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Provérbios capítulo 17, verso 14 fala: como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Mateus capítulo 5, verso 25 fala ainda: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. A importância da sabedoria do Senhor de nos explicar que nós devemos fugir de contendas, nós não devemos ser apáticos, nós não devemos ser omissos, mas vindo o princípio de uma questão, corramos para resolvê-la, corramos para que tudo se vá bem junto e não arrastemos contenda e nem nos escondamos de qualquer tipo de conflito para a solução, né? Na palavra de Deus, Amazias, ali em 2 Rei, ele não antecipou, por exemplo, o vergonhoso fim que ele teria, ou ele não teria saído apressadamente para lutar com Joás. Deixo aqui, 2 Reis, capítulo 14, versos 8 a 14, a importância de não realizarmos nada nem por impulso, e nem por orgulho, soberba ou arrogância, mas que façamos tudo com entendimento e para a glória do Senhor da forma certa. O verso 9, ele fala ainda: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo do outro. Mateus capítulo 18, verso 15 fala: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. E se te ouvir esse teu irmão, ganhaste a teu irmão. Mesmo quando você está, né, a reflexão é essa e é extremamente simples e extremamente atual, principalmente na nossa sociedade que é cheio de redes sociais, e veja só o que a palavra do Senhor vem nos aconselhar, né? Mesmo quando a causa do debate ela é justa, a palavra diz: vai e trate diretamente com aquele que é a causa junto com você. Então, em vez de você descobrir para os outros, contar para os outros, divulgar para os outros que você está com uma dificuldade, com um problema, enfim, com algum tipo de atrito, conflito, ou enfim, com algum tipo de questão com uma outra pessoa, né, em vez de descobrir, vá para o outro, né, a ofensa, e não abra para as pessoas aquilo que deveria ser um segredo conforme a palavra de Deus. O que isso significa? Porque quando você propaga a contenda que você tem com outra pessoa, quando os terceiros intervêm, o que normalmente acontece é o ofensor, o orgulho daquele que é a outra parte da dificuldade é despertado, e muitas vezes por orgulho ele não cede, não há uma solução. Veja a sabedoria do Senhor em nos dar esse verso, né? Não manchemos o caráter, né? Não manchemos a reputação dos outros, daquele que se coloca nesse momento como nosso adversário só para fazer um ponto, só para demonstrar que nós estamos certos em algum tipo de briga, né? Se for necessário, e caso seja necessário, a palavra de Deus diz para a gente mencionar apenas o que está em questão, mas não toda a situação, nem todas as outras coisas que nos foram confiadas como segredo, né? Por mais que sejam conhecidas, não devem ser propagadas pela boca daquele que crê e confia no Senhor. Contar os próprios segredos e detalhes e riqueza de detalhes é loucura. Contar ainda a riqueza de detalhes, segredos e sobre a vida, por exemplo, do outro, com mais profundidade, chega a ser uma coisa semelhante à traição, né? Aqueles que estão em conflito, por isso se diz, os litigantes, muitas vezes eles apresentam tudo que pensam, tudo que aconteceu e tudo que acham, por mais irrelevante que sejam, para que assim, com a riqueza de detalhes fornecida, eles defendam o caso deles e saiam como os corretos ou como as vítimas. É importante que a gente tenha a compreensão de que a palavra do Senhor, ela deseja que sejamos ou sim ou não, sempre claros, sempre diretos e sempre
idôneos, sempre com um caráter justo, conforme o Senhor. E o verso 10, que é o último verso dessa noite, diz assim: para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Porque se você tem uma causa com alguém e você declara todos os detalhes dessa causa, inclusive até aqueles detalhes que não eram necessários serem detalhados, aquele que ouve pode também propagar aquilo que está sendo dito por você. E isso incorre em infâmia para você mesmo, ou seja, não sai ninguém ileso, tanto aquele que é o objeto da disputa como a pessoa que se levanta como declarador de todos os detalhes, né? É uma frase que diz na nossa sociedade, né, que quando Pedro fala mais sobre Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que sobre Paulo, mas é um pouco mais profundo do que isso, os versos 9 e 10. É uma questão de comportamento e de moralidade que o Senhor nos dá, da importância da retidão do nosso caráter e do nosso comportamento, para que assim a gente possa manifestar aquilo que Ele tem nos ensinado e que são todos os valores do céu, e hajamos conforme a imagem e semelhança de Deus, né? Tudo aquilo que se é declarado, tudo aquilo que se é propagado pode ser usado em retaliação. Existe uma grande responsabilidade nas palavras que nós declaramos e em todas as situações onde nós entramos e conflitos e por todas as conversas que nós temos. É a importância do cuidado de saber medir e dosar as palavras para que elas sejam vida e vida em abundância. Eu agradeço a tua companhia até aqui essa noite. Espero que de alguma forma essa breve reflexão tenha sido bênção para você. E se o Senhor assim permitir, na próxima semana teremos mais um pouquinho, 5 versos e reflexões e considerações sobre aquilo que o Senhor ensina a todos aqueles que creem e confiam e buscam nele a verdade. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia e que Deus te abençoe.